Se tu clicou nesse vídeo porque você não sabe o teu propósito de vida, só que ele é muito mais simples do que a maioria pensa. Por quê? Porque a gente que é cristão, a gente acredita em Deus, todos nós só temos um único propósito. E qual é esse propósito? Às vezes você pode pensar, meu propósito é fazer isso, aí o propósito do outro é diferente do meu. Mas na verdade não, porque todos nós temos o mesmo propósito, a gente só ativa ele de formas diferentes. Então, qual é o nosso propósito? Já para ir direto ao ponto. Todos nós temos a missão de resgatar almas para o Criador, de evangelizar mais pessoas, de trazer a verdade para mais pessoas. Só que a forma que a gente faz isso é diferente. Então, alguns, por exemplo, um pastor, ele vai na igreja e ele traz mais pessoas na igreja. Outras pessoas gravam vídeos, igual eu estou fazendo aqui. Então, cada pessoa tem uma forma de ativar o seu propósito. Então, não estou falando para você largar tudo que você faz e só fazer isso. Não, você pode ter outras coisas. Você pode ter um outro emprego, você pode fazer alguma outra coisa, pode empreender em outras áreas. Mas o propósito principal de todos nós é trazer mais pessoas para o Criador e evangelizar o Evangelho para mais pessoas, levar a palavra para mais pessoas, da forma como ela se aplicou na nossa vida. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que gosta de tocar música e tudo mais, você pode falar através da música. Tem cantoras que fazem isso, cantores que fazem isso. Então tem várias formas de evangelizar. Quando a gente fala em propósito, não é você largar tudo e fazer só isso. Não é você largar tudo e sair pregando na rua. Não é isso. Você vai ter a tua vida, você vai ter as tuas coisas. Você vai viver da tua forma. Só que você vai também trazer mais pessoas, você vai evangelizar, você vai ser uma pessoa boa, vai ser uma pessoa carismática, sempre trazendo mais pessoas pelo teu estilo de vida. Então você vai mostrar para as pessoas como você vive, você vai mostrar como você pensa, e fazendo isso você vai evangelizando, você vai levando a palavra para mais pessoas. Então, às vezes a gente acha que o propósito é algo específico de cada pessoa, é algo batido. O propósito é tal coisa, o propósito é aquilo. Só que, na verdade, eu trago nessa reflexão de que o propósito ele é universal. Todos nós temos esse propósito de trazer mais pessoas para o Criador. Porém, nós fazemos isso de forma diferente. Então, cada pessoa faz de uma forma, seja gravando vídeo, seja cantando, seja pregando. Então, cada pessoa tem uma forma de fazer isso. Tem pessoas que vão lá para a África, vão para países longes, onde tem comunidades que ainda não têm acesso à internet ou coisas do tipo, que são os missionários. Eu não estou falando para você ser um missionário e ir para lá, mas cada pessoa tem uma forma e tu tem que achar a forma que você melhor se aplica. Por exemplo, a minha melhor forma vai ser gravando vídeos, porque eu não era bom em gravar vídeos, eu comecei a gravando, desenvolvendo isso, e hoje é a melhor forma para mim, para conseguir espalhar a palavra, trazer um pouco da mentalidade que eu tenho para as pessoas que me assistem, trazer um pouco da forma como eu penso para as pessoas que me assistem, e cada um tem uma forma. Às vezes você gosta muito de cantar, por que que tu não canta louvores, tu não, às vezes abre um canal de música, ou algo no sentido. Então, a questão do propósito é você, no que você faz, no que você gosta de fazer, você conseguir aplicar os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas. Então, tem pessoas que são empresários e elas só ganham dinheiro naquele quesito, naquela coisa, na empresa deles. Só que não é relacionado a nada a ver com trazer mais pessoas ou evangelizar. Aí elas abrem um canal ensinando as outras pessoas a ganhar mais dinheiro e a falando mais de Cristo. Então a forma deles evangelizar não é na empresa que eles têm, mas é através de um canal, através de outras formas que eles fazem isso. Então, às vezes a gente fica muito batido, a propósito é aquilo. Na verdade, ele é muito mais abrangente. Todos nós temos um único propósito, no caso, que é evangelizar, que é trazer a palavra. Nós, como criaturas, nós vamos voltar para o Criador, porque não faria sentido se a gente tivesse uma vida onde a gente nascesse e simplesmente morresse. Qual que seria o sentido? A gente só teria uma vida, aproveitaria como quisesse e morreria e nunca mais teria nada.
Então, isso seria como se fosse um prazer momentâneo. Se a vida fosse batida nisso, seria um prazer momentâneo. É igual muitas pessoas vão, bebem, saem para festas e baladas, aquilo é um prazer momentâneo, porque depois que ela sai daquilo, ela fica vazia por dentro. Se a vida fosse exatamente isso, a gente ficaria vazio, porque a vida seria um prazer momentâneo. Pensa comigo, a vida seria um prazer momentâneo se não tivesse nada além disso. Mas tem algo além disso, que é a vida eterna, que a gente só vai conseguir entrar se a gente for pessoas boas, se a gente acreditar que tem uma vida eterna. Muitas pessoas vivem um mundo como se não existisse outra vida. E o nosso papel, nossa missão é trazer essas pessoas para esse conhecimento. Não seria explicar, mas como se fosse documentar, testemunhar. Porque Deus não precisa de advogados, você precisa seguir isso. Não, a gente precisa testemunhar, ele precisa de testemunhas da sua própria vida. Porque ninguém muda a mentalidade da outra pessoa assim do nada. Por exemplo, se tu for num debate com outra pessoa, muitas das vezes a pessoa vai com a cabeça fechada, a minha ideia tá certa. E elas não abrem a mente para novas perspectivas. Consegue compreender isso? Então, você não precisa ficar batendo, tal pessoa tá errada, tal pessoa tá errada. Não. Você testemunha o que mudou na tua vida quando você conheceu a Deus, quando você se aproximou. Isso é uma forma de você evangelizar. Às vezes você conversa com um amigo e só nisso você vai estar evangelizando ele, você está passando o teu testemunho. Então, tem várias formas de você fazer isso, mas o foco principal é sempre esse, é sempre buscar novas pessoas. Se tu pega os apóstolos, pega os escritores da Bíblia, todos eles tinham a mesma coisa, a mesma função, o mesmo propósito, que era espalhar a mensagem. Muitas das vezes eles tinham outras funções, outros empregos, vamos dizer assim, mas o principal era sempre esse, sempre era evangelizar, sempre era passar a mensagem para novas pessoas. E aí traz no ponto, você não precisa estar rico, você não precisa estar em outro patamar para você começar a fazer isso. Hoje você já consegue fazer isso. Às vezes seja conversando com pessoas, seja gravando vídeos, seja fazendo uma música, seja no emprego onde você está. Então você não precisa mudar onde você está, você não precisa estar mais rico para você começar a ativar o teu propósito. E você não vai largar tudo que tu faz para fazer isso. Não, você vai ter a tua vida, você vai conhecer novos lugares, tu vai empreender, vai fazer alguma coisa, porque tu precisa ganhar dinheiro. Hoje em dia a gente não consegue viver sem ganhar dinheiro. A gente precisa fazer algo que nos traga renda para possibilitar que a gente atinja ainda mais pessoas, porque quando a gente ganha dinheiro, quando a gente fica rico, a gente consegue ativar mais pessoas, porque a gente consegue transbordar na vida de mais pessoas. A gente consegue comprar equipamentos melhores, coisas melhores, consegue ter mais tempo para ler, ter mais tempo para espalhar a palavra. Então, às vezes, a gente fica muito travado nisso, de que a gente vai ter que ser pobre para o resto da vida. Mas, na verdade, não. Porque Deus quer que a gente prospere. E como que a gente vai prosperar? A gente tem que ver o que a gente tem que correr atrás, ver alguma forma da gente prosperar. Deus é um Deus de abundância e não de escassez. Aí muitas das vezes a gente fica triste ali que a gente está onde a gente está. Mas o que a gente está fazendo para sair daquele lugar? O que a gente está fazendo para correr atrás dos nossos objetivos? E tudo isso a gente vai fazendo e com um propósito alinhado. Então você não vai fazer nada que atrapalhe a tua relação com Deus. Não vai fazer nada que seja errado. Tu vai fazer algo certo, algo bom. Porque pensa comigo, se a tua vida mudar, quantas vidas não mudam? Se você ficar mais próximo de Deus, quantas pessoas talvez não vão ficar mais próximo de Deus também? Quantos amigos, quantos familiares não vão te ver como exemplo para seguir os mesmos caminhos? Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente fica rico, a gente começa a transbordar na vida de outras pessoas. Quando a gente prospera, a gente começa a transbordar na vida de outras pessoas. Não só com dinheiro, mas muitas vezes com conhecimento, com influência de fato. Então não fique se limitando a meu propósito é exatamente isso. Não, o teu propósito é trazer mais pessoas. Como você vai atingir isso é uma forma que tu tem que ver o que você gosta de fazer, o que você faz.
o propósito ele sempre está alinhado às outras pessoas e nunca a nós. Então, o propósito de uma pessoa nunca vai ser atingir tal objetivo. Porque quando tu atingir o teu propósito, tu vai morrer. Quando o teu propósito na Terra for estabelecido, tiver sido cumprido, Deus vai te levar e tu vai para a vida eterna. Então, não fique preso numa coisa só. Então, viva no sentido de conhece novos lugares, não com prazeres momentâneos, mas conheça novos lugares, conheça novas pessoas, influencie as pessoas com a tua forma de agir, com a tua forma de pensar, com o teu lifestyle mesmo. Então, isso cabe tanto documentar em redes sociais, caso tu goste, mas se tu não gosta, também tem outras formas. Seja em conversa, seja onde for, às vezes numa igreja, você tem que achar qual que é a tua melhor forma, não tem como eu te falar qual que é a tua melhor forma. Para mim, a melhor forma que eu achei foi gravar vídeos. Foi, às vezes, conversando com um amigo. Às vezes, tu tem um amigo muito da hora que tu gosta, mas ele ainda não conhece de fato. Então, às vezes, você vai induzindo ele a buscar mais a palavra. Só que tu nunca vai ser um advogado de ficar falando, tá errado, não sei o que lá, e julgando. Tu nunca, não fique julgando as pessoas, mas tente influenciar elas, conduzir. A diferença, por exemplo, entre um líder e um chefe é que o líder ele conduz, ele lidera, ele não manda, não fica só mandando, você faz isso, você tá errado, você não sei o que lá. Nós devemos ser líderes de Deus, no caso, não líderes de Deus, mas líderes para Deus, no sentido de conduzir novas pessoas, de buscar, principalmente a gente que é mais jovem, de buscar ser boas influências, de buscar ser referências na palavra. Porque ao mesmo tempo, hoje a gente tem as duas gerações, tem uma geração no caso, mas dois lados da mesma geração, que é a geração que está, o lado que está perdido, que está fundado em drogas, em promiscuidade, em festas, e tem um lado que busca muito a Deus, porque a geração passada ela era muito mais afundada em questão de vícios do que a gente agora. A geração Z ela está sendo uma das que mais está buscando a Deus, mais está buscando um estilo de vida melhor. Então a gente tem os dois lados. Então tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. A gente tem que se aproximar do lado bom, a gente tem que ficar no lado bom e tentar buscar pessoas do lado ruim, porque muitas das vezes a gente já estava naquele lado ruim, a gente já ficou em algum momento da nossa vida no lado ruim. E de alguma forma, por alguma influência, a gente foi conduzido para o lado bom. Às vezes foi vendo vídeos, às vezes foi escutando música. Então, como que você foi influenciado do lado ruim para o lado bom? Entende? Então, a gente vê que muitas pessoas vão se perder, mas no meio dessas pessoas ruins, tem pessoas boas que ainda não foram ativadas. Tem pessoas boas que elas precisam de alguma coisa para verem o outro lado, para virem para o nosso lado. Então, o propósito nosso é muito mais do que só fazer alguma coisa específica, mas é trazer pessoas para Deus. Não é algo para nós, é algo para as outras pessoas. O propósito ele sempre está alinhado às outras pessoas, porque a nossa vida não vai se resumir aqui, mas sim a vida eterna. E como diz em algum trecho da Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa vida aqui, ela é só um trechinho de nada, porque a gente tem toda uma eternidade ainda para viver. E quanto mais pessoas a gente trazer para a eternidade, vai ser muito melhor. Deus quer que a gente traga o máximo de pessoas, porque a gente está numa briga espiritual entre o bem e o mal. O bem quer trazer pessoas para a eternidade, enquanto o mal quer destruir essas pessoas e levarem ela para a perdição eterna. Então, a nossa vida basicamente é isso. A gente vive a nossa vida normalmente, mas trazendo o máximo de pessoas para Deus, espalhando o máximo a palavra, o conhecimento, porque o conhecimento liberta. E quando a gente fala em o conhecimento liberta, ele liberta de várias formas, não só em coisas específicas, mas liberta da perdição eterna, da morte eterna. Ele liberta da morte e traz para a vida eterna. E isso é um dos principais, é o propósito que nós temos, todos nós cristãos temos. Então, se você fica se perguntando, o que eu devo fazer, o que eu não faço, não sei o que lá, haja como se tudo dependesse de você. Haja como se tudo dependesse de você.
tudo. Qualquer coisa que você for fazer, haja como se só dependesse de você. Mas creia como se tudo dependesse de Deus. Pega essa frase, ó. Haja como se tudo dependesse de você, mas creia como se tudo dependesse de Deus. Então não fique com medo de agir, com medo de errar. Tu vai ter que agir, tu vai errar muitas das vezes. Mas com isso você vai aprender. Com isso você vai aprendendo. Não tenha medo de testar algo novo, ir para algo novo, às vezes sair de um emprego e fazer algo novo. O máximo que pode acontecer é você voltar para o mesmo lugar, mas creia e confie como se tudo dependesse de Deus, entende? Então, basicamente, esse é o vídeo. É uma apanhado geral da forma como eu penso, como estou pensando no momento. Talvez mude em algum momento. A gente nunca pode falar isso é verdade. É uma forma de reflexão. Então, se tu concorda, ou se você discorda, comenta aí no comentário o que que tu pensa sobre isso, se tu tem uma visão diferente. Mas no mais é isso. Deixa teu like aí, se inscreva no canal. Se tiver um botãozinho escrito Hypar Vídeo, tu clica nesse botãozinho. E no mais é isso. Valeu!